Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gleice, estou aqui hoje para compartilhar com vocês a minha experiência com a terceira onda da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Quando a gente começa a fazer a ressonância, a gente ainda está com a mente muito fechada e a gente não consegue entender realmente qual o principal objetivo da ressonância harmônica, que é a iluminação espiritual. Mesmo o professor falando a todo momento, no caminho das palestras, que o principal objetivo da ressonância é a expansão da consciência e não para conseguir casa, carro e apartamento, a gente acaba ignorando muitas coisas que ele fala. Mas quando a gente chega na terceira onda, nossa mente já está um pouco diferente, né? Muitas pessoas já evoluíram bastante e outras ainda estão trabalhando para fazer suas limpezas, né? Porque como a gente sabe, cada pessoa tem o seu processo. Algumas vão conseguir evoluir mais rápido do que as outras. Quando eu fui fazer o pedido da minha terceira onda, eu senti, né, depois que eu enviei os pedidos para o professor por e-mail, eu senti a necessidade de ler o manual, que é um manual que eles enviam quando a gente pede as ondas, né? A próxima onda eles enviam o manual para a gente ler antes de enviar os pedidos. Eu já tinha lido esse manual na primeira onda, só que a minha cabeça ainda estava tão fechada que eu não consegui entender os pontos importantes que o manual nos passa, né? Que o manual é tipo um resumo de todo o material que o professor disponibiliza pra gente. E uma parte que mais me chamou atenção, que até compartilhei com vocês no vídeo da segunda onda, quem não assistiu é só correr lá pra dar uma olhada, que tem muita coisa lá importante que pode ajudar vocês também nesse processo. Como eu falei pra vocês, o que mais me chamou a atenção foi a parte que o professor fala da frequência de buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais vos serás acrescentado. E lá nesse manual ele nos explica, né, que pouquíssimas pessoas pedem isso na ressonância. Eu comentei no outro vídeo que esse seria o meu próximo pedido da quarta onda, porque eu já tinha enviado os pedidos da terceira, então não tinha como eu voltar mais atrás. O professor está sempre falando dessa frase no caminho das palestras e a gente acaba ignorando porque a gente está preocupado em conquistar mais os bens materiais e do que realmente a gente veio fazer aqui na Terra, que é evoluir. Então, essa frase que Jesus nos ensinou faz muito sentido, que enquanto a gente não buscar primeiro o reino dos céus, a gente não vai conseguir ser completo, né? Não vai conseguir ser feliz, porque tem muitas pessoas que até conseguem alcançar seus objetivos, mas sempre está faltando alguma coisa. E quando a gente consegue chegar nesse nível de buscar primeiro o reino dos céus, só assim a gente realmente consegue ficar completo. E quando eu li essa parte do manual, eu me perguntei, né? O que é o reino dos céus, né? E assim, embaixo dessa frase, o professor explica que o reino dos céus é tudo de positivo que há na sua vida, né? Que há na vida, né? Que é você ter paz, é você ser feliz, é você ser amorosa, porque o amor é o sentimento que domina tudo, né? Se você tem amor pelo próximo, tem amor por tudo que você faz, você vai conseguir evoluir na vida. E depois que eu vi essa parte do manual, muitas coisas foram se esclarecendo pra mim, né? Que muitas das vezes a gente passa a vida, quase toda a nossa vida, buscando bens materiais, a gente não busca o que realmente é interessante pra gente, né? Que é se conectar com Deus. Que esse é o principal objetivo da ressonância, nos mostrar isso, né? Que a gente passa a vida toda sofrendo e à toa, né? Porque quando a gente morre, a gente não leva nada, né? Como tem uma frase, né? Que caixão não tem gaveta e nem mortalha tem bolso. E quando a gente morre, fica tudo aqui e a gente não consegue levar nada com a gente. Que esse processo que a gente vive, né? Que essa crença que a gente vive de conquistar, né, as coisas e ter as coisas, né? É passageiro, né? É perca de tempo. Então, nessa terceira onda, as coisas já foram ficando mais diferentes pra mim, né? Eu fui notando várias mudanças na minha vida, mas não mudanças fora, né? Não mudanças de conquistar bens materiais, e sim dentro de mim. Eu fui percebendo que os sentimentos que eu tinha antes já estavam mudando, né? Você sente quando você está fazendo a ressonância, você sente a necessidade de mudar, né, o que tem dentro de você. Você começa a ser uma pessoa completamente diferente do que você era antes de começar a ressonância. Quando você vai se limpando cada vez mais, você vai percebendo padrões, né, que vão se repetindo, né? Situações que se repetem, que acabam atrasando o seu processo. Nessa terceira onda eu pude perceber também bastante coisas, né, bastante mudanças ao meu redor, né? Como pessoas, né, familiares que assim, começam, não que elas queiram o seu mal, mas começam a perceber a sua mudança e pra eles é diferente, né? Do que eles estavam acostumados a viver com vocês. Então a maioria acaba se afastando de você. Então assim, é um pouco difícil da gente aceitar isso, mas
A gente sabe que é o processo, né? Quando a gente vai estudando, a gente vai entendendo que faz parte do processo, né? E o professor Hélio Couto fala que quando a gente está buscando, né, evoluir, esse caminho é muito solitário. Porque muitas das vezes a gente até tenta, né, levar todo mundo, nossos familiares, todo mundo amigos com a gente, mas só que cada pessoa, né, tem seu livre-arbítrio e nem todo mundo vai querer com você. E nesse caso a gente acaba muitas das vezes paralisando o nosso processo porque a gente quer esperar o outro. A gente tem que aprender a respeitar o próximo, né? O nosso ego quer ter tanto controle das coisas que a gente acaba sofrendo, né? E o professor fala pra gente soltar tudo que nos atrapalha, né? E a gente é tão apegado às nossas crenças que a gente não quer se livrar de jeito nenhum. E quando se trata dessa parte, né, da gente se afastar de pessoas próximas, pessoas que a gente ama, né, pra poder evoluir, acaba que vem o sofrimento junto, mas a gente não pode deixar isso nos paralisar. Uma das coisas que eu fiz agora na terceira onda foi dar mais atenção aos meus pensamentos, né? O que realmente eu estava pensando, né? Pensando e sentindo, porque quando a gente presta atenção na gente, né? Que a gente se autoconhece, a gente consegue identificar quais crenças a gente tem que nos faz atrasar, né? Que faz atrasar o nosso processo. A gente deixa nossos pensamentos irem vagando, né? A gente não tem um controle dos nossos pensamentos, a gente não tem um controle da nossa mente, a gente acaba deixando fluir pensamentos negativos. E isso baixa a nossa frequência e acaba que a gente começa a atrair, né? Tudo de negativo para nossa vida, né? Tudo de ruim para nossa vida. E quando a gente está prestando atenção, que a gente muda, a gente já percebe esse pensamento negativo e já muda a frequência, a gente vai se acostumando a viver melhor, a viver em paz, né? A viver feliz, que é a frequência do amor, né? A frequência de Deus é tudo de bom, né? Então esse é um passo muito importante pra gente, né? Que tá buscando, né? Buscando mudar a nossa vida, né? Buscando a expansão da consciência, né? É sempre estar atento aos nossos pensamentos. Outra coisa que aconteceu comigo agora na terceira onda foi um momento, assim, de muito aprendizado. Foi um momento que eu senti muita vontade, né? De ter mais conhecimento da vida, né? Saber o que realmente de onde a gente veio, para onde a gente vai e o que a gente realmente veio fazer aqui na Terra, né? Eu consegui me dedicar mais aos meus estudos, né? Eu tive mais vontade de estudar e nesse momento eu consegui encontrar um livro, que é o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que está me ajudando muito a sanar muitas dúvidas que eu tinha com o caminho das palestras, né, que o professor nos explica, né, que existe vida após a morte e a gente meio que ignora, né, a princípio, mas é uma coisa que a gente precisa ter conhecimento para poder dar mais um passo, né, nesse processo que a gente está vivendo da ressonância. Que enquanto a gente não entender o que o professor está falando ali no caminho das palestras, a gente só vai atrasar o nosso processo. É um livro difícil de ler, mas eu consegui achar um canal no YouTube que se chama EOS Manaus, que tem a leitura, né, tem um audiobook dele e é como se fosse um estudo, não é só a leitura do livro. É um estudo, né, do que realmente o livro quer nos passar. Eu aconselho a vocês que vocês leiam, né, sem preconceito, porque a gente, quando tá ainda na busca, a gente costuma ter muitos preconceitos, né, a várias religiões. Então a gente também tem que estar atento a isso, porque às vezes é um livro desse, como o professor fala, né, que é apenas um livro que você lê, faz você dar um salto quântico, né. Então, assim, esse livro pra mim é um desses, né, desses livros que tá me ajudando muito, assim, a minha cabeça mudou completamente nesses últimos tempos que eu tô lendo ele, né. Ele é um pouquinho demorado pra você ler, porque você tem que estudar ele, não simplesmente ler esse livro, né. É um estudo, e é um estudo completo. Então, assim, quem puder, né, tirar um tempinho pra poder dar um estudo nesse livro, eu tenho certeza que vocês vão gostarem, né. Vocês que estão buscando, né, expandir a consciência como eu acredito que vocês vão gostarem desse livro. Se você ainda está começando, possa ser que você não goste, né, porque tem muitas coisas ainda que bate com as nossas crenças, né, porque a gente passa a vida toda aprendendo uma coisa e quando a gente vai expandindo a consciência, a gente vai percebendo que a gente viveu uma mentira da vida, né, que a nossa vida foi uma mentira. Então, assim, muitas das pessoas entram em choque, outras desistem da ressonância, como o professor fala, né? E só quem realmente quer isso, né? Quem realmente tá comprometido com seu crescimento que vai continuar, né? Cada vez mais buscando, né? Que Jesus mesmo fala, né? Quando a gente busca, a gente acha, né? Quanto mais a gente busca, mais a gente acha. Quanto mais a gente bater, mais vai abrir pra gente, né?
Quanto mais a gente pedir, a gente vai receber. Então, assim, a gente tem que pegar isso como exemplo, né? Jesus, né? A gente tem que ter o nosso influenciador, né? Realmente é Jesus. E é esse que a gente deve seguir. Esse é o único influenciador que a gente realmente tem que tentar imitar, né? Porque Jesus foi único. Então, a gente só pode mesmo pegar ele como exemplo e tentar imitar tudo que ele nos ensinou, né? Que é tudo de melhor para nossa vida. E Jesus em nenhum momento nos ensina, né? Que a gente tem que ficar sofrendo por bens materiais. Ao contrário, ele fala pra gente, né? Pra gente não ficar preocupado, né? Não ter preocupações em relação ao que beber, ao que vestir e nem ao que comer, né? Então, e a gente passa a gente passa praticamente a nossa vida toda só preocupado com essas coisas. Uma das coisas que eu aconselho pra vocês é ler o Evangelho de Jesus, porque esse estudo é uma base, né? A base de todos os livros que a gente lê, né? Então, assim, quando a gente já tem um conhecimento do que Jesus quer realmente que a gente viva, né? O nosso processo de expansão da consciência fica muito mais fácil. Eu sei que a gente, né, colocaram na nossa cabeça que é muito difícil você ler a Bíblia, mas essa parte, né, do Novo Testamento, falando sobre Jesus, né, que é o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, fala como Jesus viveu, né, na Terra, os ensinamentos dele. A gente aprende tudo meio que picado, né, a história de Jesus. E quando você decide isso, você pode ter certeza que você vai conseguir entender o que realmente ele quer passar pra você. Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês, que a nossa mudança não tá fora, né, nas coisas fora, né? A gente costuma buscar sempre fora da gente, né? Que a gente acha que nossa evolução só vai ocorrer se a gente ficar buscando, fazendo vários cursos, fazendo vários estudos, mas assim, a gente só vai conseguir realmente evoluir quando a gente começar a pôr em prática tudo isso que a gente tá aprendendo, né? Quando a gente começar a mudar por dentro. As coisas fora só mudam quando a gente está comprometido com a nossa mudança interna. Hoje eu já consigo perceber que a minha vida mudou bastante, mas eu sei que ainda tem muitas coisas ainda para limpar. E a gente tem que reconhecer isso. Não achar que porque começou a melhorar que a gente tem que parar, né, de fazer ressonância. Por hoje é só, eu espero de coração que esse vídeo possa contribuir de alguma forma na vida de vocês. E que quando vocês assistirem vídeos de outras pessoas, né, para poder ajudar no processo de vocês, que vocês vejam esses vídeos como um acréscimo, né, no processo. Um acréscimo, né, para vocês e não uma comparação. Porque sempre a grama do vizinho é mais verde que a nossa. E a gente tem um costume, né, de estar sempre se comparando com o outro, com a evolução do outro. E cada pessoa tem o seu tempo de evoluir, né, porque cada um tem a sua vida. Ninguém é igual, né, a gente cansa de escutar isso, mas é a pura verdade, que ninguém é igual a ninguém, né? Que ninguém é igual a ninguém. Então, assim, cada pessoa vai ter o seu processo. E por hoje é só e até o próximo vídeo.